Hello everyone, we wish you a happy new year, a wonderful year beside Jesus Christ. Hope you enjoy this time with us. We're going to start our service meeting now, worship the Lord because He is good. The Bible says in Psalms 46, God is our refuge and strength, and ever present in hope. Therefore we will not fear. Do the earth give away, and the mountains fall into the heart of the sea. Though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. There is a river whose streams make glad the seat of God, the holy place where the Most High dwells. There is a river here inside of our house, a river full of grace, joy, hope, mercy, and He's waiting for you now. Jesus is that river that we need. Let's praise His holy name. There is a river where goodness flows. There is a fountain where drowned sorrows. There is an ocean deeper than fear. This tide is rising, rising. There is a current stirring deep inside. It's overflowing from the heart of God, the flood of heaven crushing over us. This tide is rising, rising. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. We come alive in the river. 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 It's a current stirring deep inside. It's overflowing from the heart of God, the flood of heaven crushing over us. The tide is rising, rising. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. We come alive in the river. 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 Look up in prison doors, set up the captives free. Spring up a well, spring up a well, spring up a well in me. Nothing can stop His joy. We're dancing in the street. Spring up a well, spring up a well, spring up a well in me.
heard 1,000 stories of what they think you're like, but I heard that there's whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You are good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers, far and wide, but I know we are searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say our word. We are good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Yes, you are. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. The love so undeniable, I can hardly speak. Be so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, you are good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Aleluias. Agora nós vamos ter a oração da fé. Você precisa de oração? Você precisa de um milagre de Deus? A Bíblia diz no capítulo 5 de Tiago: está alguém sofrendo? Tem alguém de vocês precisando de oração? A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Por favor, feche os seus olhos. Eu quero te convidar. Feche os seus olhos e ore usando a sua fé, porque tudo é possível para o nosso Deus. Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estão me escutando agora.
Onde minha voz estiver alcançando, eu peço que a tua glória alcance cada um deles. Aqueles que estão doentes, sofrendo com problemas. Pai, eu oro por libertação. Cura-os. Libera o seu poder, o poder do Espírito Santo sobre a vida deles, trazendo cura, transformação. E o poder do Senhor venha sobre os meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus eu oro. Eu declaro cura sobre a sua vida. Aqueles que estão nos hospitais, estão sofrendo, Pai. Pessoas da nossa família, queridos amigos, nós oramos. Libera o teu poder sobre eles, Pai. Aqueles que estão sofrendo agora, dor, saia sobre meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus eu oro. E nós declaramos, Pai, as tuas bênçãos sobre todos eles. Aqueles que estão passando por necessidade, por documentos. Oh Deus, aqueles que têm pedido um milagre, Senhor, para a família deles. Eu oro. Toque eles agora. Libera um milagre sobre a vida deles. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos os milagres sobre os meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, receba essa bênção. Em nome de Jesus eu oro. E nós damos ao Senhor toda a honra e glória, Jesus, pelos milagres que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Nós oramos. Amém. E todos digam amém. Aleluia. Bem-vindo ao nosso culto online. Hoje nós vamos ter a segunda mensagem sobre o nosso jejum anual de 21 dias. Essa é uma série de mensagens sobre jejum. Mas essa pregação, eu sei, não é muito popular hoje em dia, porque na nossa cultura de entretenimento e prazer, palavras como jejum, sacrifício, elas se perderam no corpo de Cristo. Na semana passada, a gente aprendeu no livro de Marcos, no versículo 9 e 29, que Jesus disse que algumas circunstâncias não podem ser mudadas. Somente quando houver oração e jejum elas mudarão. E isso é o que a gente precisa fazer nesses dias. É o que nós estamos fazendo, jejuando e orando. E nós, como corpo de Cristo, estamos vivendo um tempo muito difícil nesse tempo de pandemia. E nós precisamos jejuar e orar mais do que nunca. E tem algumas situações que todos nós passamos e parece que é impossível de resolver. Você sabe disso. Talvez você está passando por isso. Às vezes, pessoas da sua família, amigos com quem você trabalha, pessoas com quem nos encontramos todos os dias, que estão perdidas, que estão caminhando para o inferno. E a única coisa que vai mudar essa situação e vai tirá-los das trevas e trazê-los para a casa do Pai é a nossa decisão de jejuar e orar e pregar o Evangelho para eles. E quando nada está funcionando, Jesus diz: jejue e ora, porque aí você encontrará a solução. Aleluias. Sim, jejuar e orar, isso é tão poderoso. Eu já jejuei muitas vezes na minha vida. Eu aprendi esse princípio mais de 30 anos atrás. E isso é uma rotina na minha vida.
E eu estou aqui para te desafiar que a sua vida, o seu ministério, a sua família serão transformados pelo poder do jejum. E meus queridos irmãos e irmãs, tem algumas situações que na sua vida, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento e na sua vida espiritual, que de acordo com a Bíblia, têm sido presas por espíritos malignos, que somente vai perder o poder, a força da sua vida e também das pessoas que você ama quando você jejuar e orar. Nós precisamos construir esse hábito de jejuar e orar na nossa vida cristã. Porque muitos de nós, essa área de jejum é como se fosse um palavrão. Porque quando você escuta essa palavra, jejum, o que traz para você na sua mente? Tem algumas pessoas que sentem tremer os ossos. É como se você fosse ser torturado e afligido, quando na verdade jejum deveria ser uma prática natural, como orar ou ofertar ou até mesmo ler a Bíblia. Sim, jejuar deveria ser algo normal na vida de um cristão, mas infelizmente não é. É claro que comida foi criado por Deus. Comida é bom, não é? Você concorda? Comida é muito bom. Comida nos fortalece, nos satisfaz. E comida é muito bom. Comida é um presente de Deus. Mas eu creio que, como cristãos, nós precisamos entender que tem pessoas na Bíblia que perderam as suas bênçãos por causa de comida. Por exemplo, Esaú e também Adão e Eva. Eles perderam as bênçãos, o que Deus tinha para eles, por causa de comida. Jesus também foi tentado com comida. E isso é algo que nós, como cristãos, precisamos aprender a controlar nas nossas vidas. E como cristão, nós precisamos desenvolver esse hábito de jejuar. Porque alguns cristãos, eles somente jejuam quando eles estão passando por um problema. Eu sei disso. Eles só jejuam e oram quando ele está no meio de um problema. Mas nós precisamos viver um estilo de vida de jejum. Como cristão, nós temos um estilo de vida de ofertar, de dar os dízimos. Temos também o estilo de vida de ler a Bíblia. E eu creio que jejuar deveria ser uma rotina, como ofertar, como dar o dízimo, como ler a Bíblia. Se você não ofertar, você não oferta uma vez por ano, você não lê a Bíblia uma vez por ano. Você tem que fazer isso de maneira rotineira. Você dá isso toda semana. Você lê a Bíblia toda semana. Então, isso também deveria ser o mesmo. Você deveria fazer a mesma coisa, jejuar e orar toda semana. Quando você desenvolve essa rotina de jejuar, você cresce espiritualmente. Nós começamos todo o ano
com 21 dias de jejum aqui na nossa igreja de Monaghan. Mas a gente deve fazer isso não somente uma vez ao ano. Nós precisamos desenvolver essa rotina de jejuar. Porque jejuar é você demonstrar que você é faminto por Deus. Quando você jejua, você está dizendo para Deus. E eu disse isso na última vez. Quando você jejua, você está dizendo: Deus, eu preciso do Senhor. A comida pode esperar, mas eu preciso do Senhor. Eu tenho sede, eu tenho fome do Senhor. Eu quero ler Salmos 63, 1. Salmo 63, versículo 1. Então, versículo 1. Eu amo esse versículo, esse salmo de Davi, quando ele estava no deserto. Ele disse: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Aleluias. Como está a sua sede e a sua fome por Deus? Você tem sede? Você quer mais de Deus? Muitas pessoas estão na igreja por anos, mas elas não têm fome por Deus. Acabou a fome deles. E algumas vezes, as pessoas menos prováveis são as mais famintas por Deus, porque a fome pode fazer algo por você que os seus talentos não podem fazer. Isso é tão importante. Por isso que é tão importante ser faminto por Deus. E a única coisa que pode te mover fora da sua zona de conforto é sua fome por Deus. E fome vai te dirigir e vai te levar a ter uma nova vida na presença de Deus. Lembre-se, jejuar é fome por Deus. Essa fome que você tem por Deus que vai te mover a alcançar o propósito e os milagres que Deus tem para você. E tem coisas, lembre-se, que Deus fará por seu povo somente quando eles estão com fome dele, porque jejuar é demonstração de fome por Deus. Quando você começa a ficar faminto por Ele, você vai se movendo da sua zona de conforto, você sai da depressão, você sai dessa dor interna, dessa carnalidade, desse mimimi. Fome por Deus muda a sua atitude e abre os seus olhos para coisas grandes. Essa fome dirige você a um ponto de um desespero espiritual que vai dizer a Deus: eu não vou ter um outro ano como foi de 2020. Eu não posso continuar com esse vício por mais um ano. Eu não quero mais viver dessa maneira. Eu me recuso. E o melhor que você precisa entender que fome vai te levar a ter algumas atitudes desesperadoras, porque fome pode te abençoar ou pode te destruir. Entenda isso. Tem um exemplo na Bíblia, em Gênesis capítulo 25,
sobre Esaú e Jacó. Você sabe a história, não vou ler tudo. Esaú, ele voltou de uma caça e a Bíblia diz que ele estava com tanta fome que o seu irmão, quando apareceu Jacó, ofereceu a ele um prato de lentilhas e disse a ele: eu te dou esse prato de lentilhas, mas você tem que me dar o seu direito de primogenitura. Eu quero ler essa passagem para você pegar o que eu estou falando. Gênesis 25, 31 e 32. 25, 31 and 32. That says, Diz assim: but Jacob said, respondeu-lhe Jacó: sell me venda-me your primeiro o birthright seu direito as de of filho this day. mais velho. 32, and Disse Esau Esaú: said, look, estou I quase am about morrendo to de die. fome. I'm starving. Eu estou desesperado. So what O que is this me birthright vale to esse me? direito de filho mais velho? We can see that Nós podemos ver Jacob, que or in the moment of no momento weakness, de he fraqueza, did not think ele não of God. pensou em Deus. He Esaú não tried to pensou em use Deus. carnal things to satisfy Ele his hunger ele usou for God. coisas carnais para He satisfazer as suas exchanged necessidades. spiritual Ele things. trocou coisas espirituais por comida. Yes, because Sim, his birthright porque o seu direito de it was all primogenitura the blessings era that todas as God bênçãos had que for Deus his tinha life. para ele. And this is why E isso é fasting is porque so jejuar é tão important. importante. This word today Esse is for mundo, you hoje em that dia, are listening me. perdão, This essa word is so palavra que você important. está You need to ouvindo é get tão this word importante. Você and precisa say, entender o que eu estou falando I'm going to e, fast. e assumir isso. Eu vou Because God jejuar, says porque Deus there are disse things que, that you que never tem reach coisas na nossa until vida you que hunger você for nunca God vai alcançar and you enquanto fast. você não tiver essa fome Yes, por the Deus e Bible você says jejuar. that Esau A Bíblia diz lost his que Esaú ele birthright perdeu o seu because he direito de fed that real hunger primogenitura porque ele with silly alimentou aquela fome que ele instead of tinha com spiritual coisas food tolas, em vez from dele God. buscar de Now I want Deus. to read another verse. Eu quero ler The um book outro of versículo Leviticus. em Leviticus Levíticos 16, 29. 16, 29. Leviticus Levíticos 16, 16, verse 29 29 a 31. until 31. And before I read, E antes de eu ler, what we are going to read nós now, vamos ler this agora is a uma passagem holiday que fala that de um God feriado, de uma for festa Israel que Deus as instituiu Yom Kippur. para a Maybe you nação have de listened Israel, this word, festa Yom conhecida Kippur, como Yom a Kippur, day of um atonement. dia de quebrantamento, The de Jews jejum. traditionally observe Os this holy judeus day tradicionalmente with a long observam fast esse and intensive dia prayer. como um Let's dia read now. onde eles jejuam e oram Verse 29. intensamente. É um This shall feriado. be a statute forever for you. Esse é um decreto Say, perpétuo statute para forever for you. vocês. In the No 7th 10º month, dia do and the 7º 10th day mês, of the month, vocês se you humilharão. shall afflict your souls. Pay attention. Presta You atenção, shall vocês se afflict your humilharão souls e and não do not poderão work at realizar all, trabalho algum, whether a native nem o natural of da terra, nem of your own country, nem o or a estrangeiro stranger who dwells residente. among you. Verse 30. On that Portanto, day, nesse the priest dia shall make se fará atonement for propiciação you por to cleanse vocês, you, para that you may be purificá-los. clean from all your sins before the Lord. And 31. Então, It is perante a o Sabbath, Senhor, a vocês solemn estarão rest puros de for todos os you, seus pecados. and you Esse lhe será um sábado de afflict your descanso, soul. quando vocês se It is humilharão. a statute É um decreto forever. perpétuo.
God said Deus disse twice in these 2 three vezes nesses 3 You versículos: shall você afflict deverá your soul. afligir a sua alma. There are some different Em versions, em outras Bible versões da Bíblia, Some version traduções says, fala: you must fast. você deve Another jejuar. version says, Outras you versões must diz: not eat. você não deve And comer. another version E outras says, versões you diz: must deny você deve yourself. negar a si mesmo. But as a Bible Mas student, como um as estudante and da Bíblia e also também every todos theologian teólogos in the world no will mundo, agree eles that concordam this means que to fast. afligir significa And jejuar. also this is what the E Jewish também isso people é o que os actually judeus do. fazem todos They os fast. anos. Eles And jejuam. the Bible says for us E a to Bíblia afflict diz que é para our nós soul. afligir a nossa alma. And afflict your E soul afligir a nossa doesn't alma mean não that you significa go que and você beat vai e começa yourself a bater em você or mesmo hurt ou yourself. machucar a você. This means Não, to afflict your isso soul, this significa means you afligir que fast. você jejua. You just go fasting. Você começa a And the jejuar. Bible says E a it Bíblia is diz a que é um statute estatuto forever. para sempre, Something alguma that coisa God still que Deus envisions deseja for us para today. nós até Not hoje. just for Não the Old foi só Testament, para o for us Velho today. Testamento, mas Deus deseja To isso até afflict hoje. your Que nós soul. aflijamos, que It nós is one interesting humilhemos term a nossa alma. because God Porque presents Deus fasting apresenta as a jejuar pain como on the soul. algo que dói This na is nossa interesting. alma. Isso é interessante. If you ever Se have você já fasted, jejuou you alguma vez, understand você vai that it is entender one que affliction to your soul. realmente é uma Because aflição during para nossa alma. fasting, Porque you durante o get jejum, moody, você fica you temperamental, get cranky. você fica During rabugento. fasting, you Durante o can jejum, even feel você sente depressed. até meio deprimido. Why? Por quê? Because your Porque a sua soul alma has está been sendo afflicted. afligida. When you are Quando você está fasting, it's jejuando, not your não é o body seu that has corpo been que está sendo afflicted, afligido, but mas actually na verdade your é a soul sua that alma, feels porque the ela most. é a que sente mais. The worldly people, As pessoas que não people who conhecem o don't Senhor, know as pessoas do Christ, mundo que não conhecem a they Jesus, live a eles vivem uma fleshly vida, life, uma or they vida live in their almática, flesh. vivem na alma. It means their body Significa que o corpo rules their deles decision, administra e their decide por flesh eles. A controls carne their deles controla decisions. as decisões deles. But unfortunately, Mas, a lot of infelizmente, muitos Christians cristãos and religious e people, pessoas they are religiosas, elas soulish são people. almáticas. What does O mean que to be significa a ser uma soulish pessoa almática? person? A soulish person, Uma my pessoa brother, almática is é uma the person, pessoa is the one who is que é muito stubborn. teimosa. Stubborn means Ser teimoso is not significa broken. que a sua vontade Their não é emotions quebrantada. As are suas easily emoções offended. são You know people facilmente like that? ofendidas. Você conhece alguém Because assim? their emotions Porque as are emoções not dela submitted não se to God, submetem a Deus and their e as ideas ideias are always são sempre confused. confusas. A soulish Uma person pessoa almática is someone é alguém who is que é stubborn, teimoso, emotional, always emocionalmente confused, confuso, easily offended, facilmente and se people ofende. always E é uma fighting pessoa que está with sempre others. lutando com os You know outros, people like brigando that? com os outros. Você conhece Yes, I alguém know. assim? Unfortunately. Sim, eu conheço, Do you infelizmente. know why Você sabe por this quê? kind of people have Porque esse difficulty tipo de in pessoa tem relationship with dificuldade people? de relacionar uns com os outros? Why Por que que é? certain people Algumas won't pessoas talking não to others? conversam com They don't outros, talk. não conseguem Why comunicar com os this kind of outros. people Por keep que que as pessoas estão fighting sempre with lutando others com os and outros cannot e fix não broken conseguem relationship? consertar Why? relacionamentos quebrados? Because their Porque a flesh carne is deles so é tão strong forte and e alive, tão viva, and only e fasting somente com will jejum kill and vai destroy quebrantar their e flesh destruir a carne da and their pessoa old self. e a This is the velha point. natureza dela.
What fasting does? O que jejum faz, então? Fasting does. Jejum, What fasting does is the soul goes through a a, break a alma da and pessoa sanctification começa a se period quebrantar e se as your santificar, mind e a loses alma itself, começa your emotions a, rage, a and ser you quebrantada gradually e, move from e a as soulish emoções são person to a confrontadas. E spiritual aí você person, gradualmente se because move your de uma spirit pessoa gets almática para uma quickened pessoa and mais awakened. rápida. Hallelujah. Seus And estímulos são God mais wants you to be despertados, a os seus dons spiritual são estimulados. E Deus, Yes, ele quer que a a gente seja uma spiritual pessoa person espiritual, is someone that uma have pessoa their que soul tem a sua under alma control debaixo de um and who controle lets their espiritual spirit e o seu led espírito é their guiado pela sua soul. Yes. alma. Why do we need to fast? Why? Perdão, Why do you a sua alma é guiada need pelo to seu fast? espírito. Por Because que nós you precisamos jejuar? can be in danger Porque você of pode estar being em one perigo, emotional se roller tornando coaster, uma pessoa a emocional, stubborn como person. uma pessoa tão And if you emotiva are que é como uma stubborn, montanha you russa. can destroy your marriage. Você se torna uma pessoa You can tão lose your teimosa que job. você pode And você you pode can lose your destruir seu friends casamento, also. seu trabalho e até perder If your seus amigos. ideas are always Se as suas confused, ideias estão sempre confusas, you will miss você vai the perder good opportunities that ótimas God has oportunidades for your life. que Deus tem para a sua Yes. vida. Sim, Your soul a needs sua to be alma precisa sanctified. ser santificada. And one of the ways E uma das for maneiras that to para happen que isso is aconteça through fasting. é quando você This is jejua. why you É need por to isso que é fast, tão I need to importante fast, and jejuar. every one of us need to Todos fast. nós precisamos, eu, Fasting você. humbles Então, our jejuar soul humilha and nossa alma e teaches nos us ensina self-control. domínio I'm gonna próprio. repeat that. Eu vou repetir essa frase. Fasting Jejum humbles humilha our nossas soul vidas, and nossa teaches alma e self-control. ensina a nós When termos you domínio fast, you are going próprio. to have Então, quando self-control. você jejua, você vai crescer Through no domínio fasting, próprio. your soul Através is do jejum, afflicted a for sua a little alma period of é time. afligida por um tempo Your pequeno. body O seu goes in corpo silence, fica em and silêncio your e o seu spirit espírito is é strengthened. fortalecido. Your Suas emotions get emoções, stabilized, elas acalmam and you get e submitted você to the se will submete of à God. vontade de And Deus. your mind E a sua has a alma, sense of ela adquire clarity. um senso And de even claridade your body, your e até o seu body corpo, benefits ele recebe when benefícios you quando fast. você jejua. There are people Tem pessoas que são who até get curadas healed quando thanks to eles fasting. Did you know? jejuam. Você sabia disso? Or they get changed by Eles, this discipline. eles vão sendo mudados por causa de uma nova There are disciplina que eles several adquirem. scientific Tem studies vários that estudos shows científicos and que prove mostram that e fasting provam que jejum protect you ele from protege o obesity seu corpo contra and associate with chronic obesidade disease, e também reduce reduz inflammation, inflamações improve e melhora overall o seu fitness, metabolismo. decrease the risks Ele of a diminui metabolic o risco disease, de doenças and do improve metabolismo both e brain melhora a function função and e brain a estrutura structure. do seu cérebro. This is proved by Isso science, é my brothers. provado Fasting pela is something ciência. good for your Jejum health, é for your bom para body. a sua If you saúde. fast, Se your você body is going jejua, to o work seu corpo well. vai funcionar Yes, muito melhor. this is the reason the Bible, Por isso que a Bíblia God taught e us Deus to fast. falou para nós But jejuarmos, nowadays, mas many infelizmente people hoje em don't fast dia as anymore. pessoas The não church are jejuam. not A fasting. igreja não está jejuando. What is fasting? O que é jejuar? Fasting is Jejuar abstaining é from food for nos spiritual privar reasons. de comida I por told uma you that razão it's good for our espiritual. body. Eu disse, But é when bom we para o are seu fasting, corpo, mas we lembre-se, are fasting quando for você está spiritual jejuando, reasons. você está jejuando Fasting por uma is razão not espiritual. starvation. Jejuar Starvation não é is when you don't não é have passar por um período to eat, things to de eat, fome. because you don't have food. You Não don't é eat ficar, because you don't não é have passar food. fome. But Você fasting você is jejua your choice.
porque você escolheu. Você não passa fome, mas você jejua porque você escolheu, porque você tem fome de Deus. E você diz: Senhor, eu vou jejuar. Jejum, lembre-se, não é uma dieta. As pessoas dizem: vou jejuar porque eu quero perder peso. Jejum não é uma dieta. Dieta é tirar comidas para que você perca peso ou ter uma saúde melhor. Mas jejum tem sempre uma conotação espiritual. E tem muitos tipos diferentes de jejum. E os dois mais comuns que a gente pode jejuar são esse que a gente está fazendo agora, porque a gente está desafiando todos na igreja de tirar algumas refeições, jejuando durante a semana, somente bebendo água. Esse é o jejum mais comum, quando você só bebe água e você não come nenhum tipo de comida por algum tempo, por algumas horas. Algumas vezes, tipo, do nascer do sol até o pôr do sol, e você fica alguns dias só tomando água. Eu já fiz também vários dias tomando só água. Mas o segundo tipo de jejum, que é chamado jejum de Daniel, que é quando você escolhe não comer comidas que te dão prazer, comidas que você gosta muito, por exemplo, carnes, doces, café, refrigerantes, e você só come vegetais, frutas e água. Nos dois tipos, se Deus colocou no seu coração para jejuar esse ano, faça isso por uma razão espiritual. E eu quero estar encerrando lendo esse versículo, Romanos 12, 1, 2, um versículo muito conhecido, com certeza. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo, eu rogo, irmãos, pela misericórdia de Deus, para que nós nos apresentemos, que apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo. É por isso que a mensagem de hoje, o título dela é Sacrifícios Vivos. E Paulo diz para cada um de nós nos apresentarmos, para apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo. E a base do jejum é essa revelação que você é aceitado, Deus te aceita. E a sua justiça em Jesus, você encontra justiça em Jesus, você é justificado em Jesus. Então lembre-se, você não jejua para se justificar ou para ganhar o amor de Deus. Você não está jejuando para ser amado por Deus. Jejuar é uma resposta de uma revelação de quem você é em Deus. Se você jejua sem essa base de quem você é em Deus, se você jejua sem essa revelação
de quem você é em Deus, você está jejuando de maneira errada. Isso não é certo, me desculpe. Porque jejuar, eu já disse na última pregação, não manipula Deus. É importante quando você jejua que você nunca tenta conquistar do Senhor suas bênçãos por trabalho, é pela graça, é pelo sangue de Jesus, Ele que libera essas bênçãos sobre nós. Lembre-se, jejuar não manipula Deus, não faz Deus fazer as coisas para você, que não é, e Deus não vai fazer nada que não seja a vontade dele. O que jejum faz nas nossas vidas, ele nos prepara para as respostas de Deus. Ele humilha a nossa alma e prepara o nosso coração para dizer: não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Então, jejuar é oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. Sim, você é chamado para oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo a Deus. E uma das melhores maneiras de oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus esse ano é por esse tempo longo de jejum. Um sacrifício vivo. Você sabe o que significa isso? Um sacrifício vivo não significa que você vai morrer. Não significa um sacrifício que você está se matando. Mas não é um sacrifício vivo, é um sacrifício que não morre, mas continua vivendo. No Velho Testamento, eles matavam animais para oferecerem como um sacrifício a Deus. Eu creio que você se lembra disso. Mas no Novo Testamento, a maneira de oferecermos a Deus um sacrifício não é matando o nosso corpo, mas é através de uma disciplina. É quando você disciplina o seu corpo, a sua alma morre. Isso que é sacrifício vivo. Você não mata, mas você obedece, você anda em obediência. E a Bíblia diz: isso é um sacrifício vivo, aceito por Deus, porque se torna um culto que agrada a Deus, é um verdadeiro adoração a Deus. E eu creio, se você tem tido esse tempo de jejum e tem dado a Deus o seu corpo como um sacrifício vivo, como uma resposta, haverá uma purificação. Você se tornará mais santo. Você você não estará se conformando mais com esse mundo. Você não será como esse mundo. Você terá uma renovação da sua mente. Porque em vez de você comer comida, você está se enchendo de Deus, enchendo da palavra dele. E também, graças ao jejum e oração e passando tempo com Deus, a sua mente será renovada e você será transformado. Aleluias. E você saberá e conhecerá a vontade de Deus. O que Deus quer que você faça? Quais são os próximos passos que Ele quer que você tenha? Você terá experiências com Deus, com a vontade de Deus, à medida que você entregar o seu corpo como um sacrifício vivo a Deus. E quando você jejua, você está dizendo: Deus, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita na minha vida. Eu desafio você, meu querido irmão e irmã. Entregue o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Se você ainda não começou esse tempo de jejum,
Comece a partir de agora. Não tem problema. Você pode fazer seus 21 dias a partir da semana que vem, mas você precisa entrar nesses 21 dias, porque Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Mas lembre-se, tem muita coisa que nunca acontecerá na sua vida se você não jejuar. Vamos orar. Pai querido, eu te adoro, eu te exalto pela tua palavra. Obrigado por esse tempo e pelo privilégio de compartilhar a tua palavra. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Eu peço que o Senhor abençoe cada um deles. Eu oro, Pai, fortalece a vida deles. Ajude eles a lutar e poder oferecer a vida deles como sacrifício vivo ao Senhor. Nesses 21 dias de jejum, eu abençoo meus irmãos e irmãs e eu declaro que dias de milagres virão sobre a vida deles. E eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida e que o seu rosto resplandeça sobre ti. Deus te abençoe e nos vemos semana que vem.